No vídeo de hoje eu vou te mostrar que é possível sim você viver de renda dos seus fundos imobiliários e qual o montante necessário para que você não precise mais trabalhar. Tá interessado? Vamos pro vídeo. Fala pessoal, meu nome é Jonathan Sanches, aqui a gente fala de mercados, economia e investimentos. Se você curtir esse conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e também curtir esse vídeo, porque o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante e entregue ele para mais pessoas. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui o que é uma renda passiva. Diferentemente da renda ativa, que é aquela que a gente precisa realmente trabalhar, sair de casa, se empenhar em algum trabalho, a renda passiva é aquela que a gente vai obter através do rendimento dos nossos investimentos ou alguma coisa que a gente não tenha que realmente colocar a nossa força de trabalho ali para que a gente consiga ganhar aquela renda. E dentro dos investimentos, acho que talvez o melhor investimento que a gente tenha, que seja muito atrativo nessa questão de dividendos e dá para a gente uma renda passiva, os fundos imobiliários se destacam demais, porque eles vão dar uma renda que vai ser isenta de imposto de renda, então você acaba ainda não tendo que pagar o imposto de renda e pode reinvestir esse dinheiro, fazendo com que o montante cresça e você consiga assim uma bola de neve muito grande e você consiga viver de renda passiva com o passar do tempo. E muita gente me pergunta se realmente é melhor você comprar fundos imobiliários ou você pegar aquele dinheiro e investir propriamente em imóveis. Eu realmente acredito que você investir em fundos imobiliários é muito melhor do que você comprar imóveis, porque você vai ter um gasto absurdo, como por exemplo, documentação de uma casa ou transferência ou algo do tipo, e também você não vai ter uma liquidez como você tem nos fundos imobiliários. Caso você queira vender uma casa, geralmente essa casa pode demorar meses ou até anos para que você consiga vender ela no valor justo. Já os fundos imobiliários, se você quiser se desfazer de uma posição do mesmo valor de uma casa, que seja de 300 ou 500 mil, você consegue entrar no mercado e vender esse ativo sem ter problema nenhum. Então, na minha opinião, você consegue obter uma renda ainda maior do que os aluguéis. Por exemplo, se você pegar um imóvel de R$1 milhão e investir R$1 milhão em fundos imobiliários, a renda que você consegue através dos fundos imobiliários é muito maior e ainda você não tem a questão do imposto de renda. Já se você tiver uma renda vindo de aluguéis, você vai ter sim que pagar, digamos assim, 27,5%, dependendo da tabela que você se encaixa ali conforme a sua renda. E para exemplificar tudo isso, eu vou escolher um ativo que eu já coloquei em um outro vídeo que eu explico como você obter uma renda passiva de R$1.000. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card, que vai facilitar bastante. Lá tem uma planilha que você pode preencher e ver qual montante que você vai conseguir para ter aquela renda específica. Mas aqui a gente vai fazer só de fundos imobiliários e com um ativo para ficar fácil de você entender. Onde eu vou escolher um ativo, vou ver o preço que ele está sendo negociado, vou ver quanto que ele paga de dividendo e eu vou descobrir um número ali que eu vou chamar aqui o número da bola de neve, que vai fazer com que você, atingindo esse número de cotas, você consiga recomprar mais ativos daquele fundo imobiliário com o próprio rendimento que ele vai te dar mensal. E para exemplificar tudo isso aqui também, eu vou colocar uma renda mensal desejada de R$15.000, né? Porque com os gastos que você vai ter, por exemplo, mesmo que você gaste R$5.000 agora, quando você ficar mais idoso, você chegar nos seus 60, 70 anos, você vai ter um gasto maior, porque você já vai, quando for viajar, você vai escolher um hotel de melhor qualidade, alguma coisa do tipo, você vai ter talvez alguns problemas de saúde que vai ser um pouco mais caro. Então eu vou colocar uma renda bem tranquila aqui para a grande maioria dos brasileiros que vive mais ou menos ali com média de R$5.000 por mês. Eu vou colocar uma renda de R$15.000 por mês. E você vai ver que sim, é muito possível você alcançar essa renda e caso você comece a entender essa questão da bola de neve, você reinvestindo esse dinheiro, você vai ver que em pouco tempo você já consegue oferecer isso daí. E isso você vai conseguir ver nesse vídeo que eu citei ali para você. Só você colocar na planilha, você vai ver em quanto tempo que você vai conseguir chegar nesse montante. Então vamos lá, eu vou colocar na tela aqui agora para vocês uma tabelinha bem simples que eu fiz aqui, que vai ficar bem claro para você fazer isso daqui com seus ativos ou qualquer fundo imobiliário que você tenha e você queira saber qual vai ser o montante que você vai ter que ter para que você viva de renda com aquela renda mensal desejada que você colocar. Então eu mostrei isso aqui para que você possa trocar o valor e vou explicar a conta ali que é bem simples, que vocês vão ver, que também é feita. Então caso você queira trocar os valores tanto da renda mensal desejada ou algum outro fundo que você queira colocar aqui, fica a critério de cada um. Só vou mostrar como que você vai fazer isso daqui. O ativo aqui que eu escolhi para vocês é o BCFF11. E por que eu escolhi o BCFF11? Ele é um FOF. O que é um FOF? FOF é um fundo de fundos, onde ele vai ter uma carteira que ele vai englobar diversos fundos imobiliários e ele vai ter por trás uma gestora, como por exemplo no BCFF aqui, a gente vai ter o BTG Pactual como gestora. Então ele vai ser responsável por montar uma carteira mais diversificada. Eu não recomendo que você tenha só um ativo, você pode ter um FOF, um fundo de papel, um fundo de tijolo, um de shopping, mas aqui eu vou dar um exemplo com um fundo que já é bem gerido e tem uma carteira diversificada para ficar mais fácil para aquela pessoa que quer começar e não sabe muito o
o que fazer. Mas nesse vídeo que eu coloquei também aqui no card, vai mostrar para vocês, eu vou dar um exemplo também do BCFF e por que eu escolhi ele. Vai mostrar a carteira dele e tudo. Então, eu vou escolher esse ativo aqui e depois vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá. O valor, o preço que ele está sendo negociado hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está sendo de R$ 67,68. Ele pagou um dividendo mensal nesse mês aqui de 56 centavos. Vamos lá. Primeiro, como que a gente vai descobrir esse número aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o bola de neve. Esse número aqui, o bola de neve, é o 121, né? Que eu cheguei nesse valor aqui. E como que eu cheguei nesse valor? Você vai pegar o preço que ele está sendo negociado e você vai dividir pelo dividendo que foi pago durante esse ano aqui. E o que significa esse número aqui? Esse número aqui significa que quando você tiver 121 cotas desse fundo imobiliário, você vai receber exatos 67,68 de dividendos isento de imposto de renda por mês. Ou seja, quando você tiver 122 fundos, você vai conseguir, através dos dividendos, recomprar uma cota dele, entendeu? Então, nesse momento, você vai ter a questão da bola de neve, porque você vai conseguir reinvestir com o próprio valor que é gerado do fundo com esse valor aqui. Então, a partir de 121 cotas, você já vai entrar num efeito bola de neve propriamente dito. E eu coloquei aqui, no caso, que a gente quer uma renda mensal desejada que seja de R$15 mil por mês. Então, quanto que vai ser o montante que a gente vai ter que estar investido nesse fundo imobiliário para que a gente consiga atingir esse valor? Perceba que eu coloquei o número aqui, 121 de novo, né? Renda mensal desejada, que vai ser os 15 mil que eu coloquei aqui para vocês. E a gente percebe que a gente vai ter que ter R$1.815.000 investidos totalmente nesse fundo aqui para que a gente tenha um dividendo mensal de R$15 mil por mês. Aí a gente não precisa, digamos assim, trabalhar nem fazer nada, sendo que com esse valor aqui a gente já vai conseguir receber esse total de dividendos aqui. Tá, e agora o que você pensa assim, como que você pode chegar nesse valor total investido? A pessoa acha que 1 milhão, quase 2 milhões aqui, né, que a gente está vendo aqui, é um valor muito alto que a gente vai precisar realmente para que a gente consiga viver com uma renda de R$15 mil mensais. Só que a gente tem que sim que pensar fora da caixa. A gente tem que investir boa parte daquilo que a gente recebe, a gente tem que aprender a viver praticamente com 70% daquilo que a gente ganha. Então, se eu ganho R$5 mil ali no meu trabalho, eu tenho que aprender a viver com 3.500 e investir 1.500 aqui no meu salário, pensando no meu futuro. A gente não pode viver com a gente ganha R$5 mil, a gente não pode ganhar R$5 mil e viver com os R$5 mil e esquecer que a gente não vai ter aquela mesma força de trabalho quando a gente estiver mais velho. Então, a gente tem sim que pensar no nosso futuro e quando a gente começa a investir, a gente tem os juros compostos a nosso favor. E os juros compostos, tempo e dinheiro são a fórmula perfeita para que você tenha uma aposentadoria tranquila e consiga viver de renda. Só que isso é uma coisa que vai sendo construída, porque geralmente as pessoas começam a se preocupar com isso quando já estão mais velhas, que tem 50, 60 anos e ela já atingiu um patamar que ela já não tem mais aquela força de trabalho. Então, você que está começando agora, que está entendendo os investimentos, você tem que se preocupar com isso agora, você tem que começar. E essa questão é uma bola de neve, como eu disse aqui para vocês. Ela é um pouco demorada, você vai ver que ela é um pouco mais difícil, mas depois que você chega, por exemplo, nesse número mágico que a gente chegou de 121, você vai ver que aquilo ali vai começar a se sustentar por si só, entendeu? Ele vai começar a crescer, 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 e quanto mais você ajudar, logo, você em 10, 15 anos, você já vai conseguir ter essa renda mensal desejada que você queira ali, com os ativos que você tem investido. Então, é sim muito importante que você consiga fazer esse tipo de investimento. Mas muitas pessoas ainda não conseguem entender como que você consegue guardar 20% e tudo. Então, o que eu digo para você aqui, primeiro que você tem que fazer é você sair das dívidas. Você não pode começar a investir ou pensar nessa renda passiva aqui, caso você tenha dívidas, porque geralmente os juros das dívidas são muito maiores que os juros que você vai conseguir dos investimentos aqui que você vai ter. E hoje em dia você pode sim tentar obter algum tipo de renda extra, algum negócio online através da internet. Então você pode utilizar, digamos que você trabalha 8 horas por dia, que você trabalha das 8 às 5 e você, durante a noite, você consiga criar o seu negócio online. Se você é um professor, você consegue ensinar isso que você ensina numa sala de aula para mais alunos de forma online, você criar um produto digital ou você trabalhar com alguma coisa que envolva internet, como por exemplo tráfego pago ou marketing digital
ou alguma outra coisa do tipo, para que você obtenha uma renda extra e você invista boa parte dessa renda extra que você tenha, tanto para ajudar você na sua casa, mas como também você pensar no futuro e facilitar que você tenha uma aposentadoria tranquila. As pessoas que têm riqueza, que obtêm essa riqueza, geralmente elas pensam fora da caixa e elas se dedicam absurdamente. Como eu já disse também em um vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card, falando sobre a mentalidade, alguns sacrifícios que você vai ter que fazer, porque não tem como você atingir o valor de 2 milhões ali, quase investido, 2, 5 milhões, sendo que você vive como a maioria das pessoas, que você vive naquela média ali, e você vê que todo mundo fazendo a mesma coisa, e você quer ter um resultado diferente, você não vai conseguir. Então, se você quer realmente ter uma vida diferente, uma aposentadoria maior do que a maioria das pessoas, você tem sim que se dedicar e aproveitar enquanto você é novo para pensar no seu futuro. Não adianta você com 60, 70 anos querer começar a guardar dinheiro, que vai ser muito mais difícil, porque você não vai ter nem o tempo, nem os juros compostos a seu favor, e isso vai dificultar sim bastante o seu caso. Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, se vocês gostaram, se vocês aprenderam alguma coisa nova aqui, clique em curtir aqui, isso é importante demais para mim, isso me ajuda bastante e faz com que o YouTube entregue realmente esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas também possam aprender a viver de renda dos investimentos, de fundos imobiliários ou de qualquer outra forma que seja, e tenha uma mentalidade mais rica e comece a pensar na sua aposentadoria. E caso você tenha mais dúvidas também, me siga no Instagram, vai estar aqui em cima, @SanchezBizio, e eu fico por aqui e até a próxima.